Você já se perguntou até onde a liberdade pode levar uma pessoa? Até onde a rejeição ao sistema pode transformar heróis em vilões? Hoje, nós vamos mergulhar na mente de Dutch van der Linde, um dos personagens mais complexos e fascinantes da história dos games. A visão política dele vai muito além de simplesmente ser um fora da lei. Dutch tinha um ideal, uma filosofia, mas como todo idealista, ele também tinha suas sombras. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque além desse vídeo, vem aí uma série incrível sobre a visão política de vários personagens de anime. Um pequeno spoiler, o próximo será sobre Rimuru Tempest. Agora, bora entender a mente de Dutch van der Linde. Para entender a visão política de Dutch, primeiro precisamos olhar para o seu passado. Dutch nasceu em 1849, em algum lugar ali perto da Filadélfia. Filho de uma mãe inglesa, Greta van der Linde, e de um pai polonês, cujo nome, pelo menos eu não encontrei nenhum registro nos documentos do game, o pai de Dutch lutou na Guerra Civil dos Estados Unidos, mais especificamente na Batalha de Gettysburg, onde ele acabou falecendo. Essa perda prematura marcou profundamente Dutch, plantando em seu coração uma profunda aversão ao governo, às autoridades e principalmente aos sulistas. E aqui já temos nossa primeira pista. Dutch cresceu desconfiado de qualquer tipo de instituição, principalmente a governamental. Com o passar do tempo, sua rebeldia se transformou em ação. Dutch encontrou em Hosea Matthews um parceiro ideal. Junto, deram início a uma vida de pequenos golpes e crimes. Um dos primeiros registros é em Kettering, Ohio. Lá, eles se passaram por comerciantes de uma falsa empresa de navegação portuguesa e conseguiram extorquir $300 de 12 cidadãos locais. Claro, foram capturados logo em seguida, mas como bons anti-establishment, escaparam da prisão em grande estilo, amarrando e roubando o próprio xerife, inclusive daquela cidade. Esse episódio já mostra algo importante. Dutch não via a autoridade como algo legítimo. Ele não respeitava leis que não fossem as suas próprias. Em 1877, Dutch e Hosea acolheram um órfão de 14 anos de idade, o nosso querido Arthur Morgan. Ensinaram ele a ler, escrever, caçar, lutar, tudo que um fora da lei precisa saber. Eles não apenas treinam, mas moldam o Arthur para ser o seu sucessor. Dutch era carismático, tinha uma inteligência refinada e uma visão romântica sobre o que o homem livre deveria ser. Agora vamos para o coração da questão. Qual era afinal a visão política de Dutch van der Linde? Dutch acreditava que o ser humano nasce livre e qualquer tentativa de organização social ou governo apenas corrompe essa liberdade. Ele rejeitava o avanço da sociedade moderna. Para Dutch, a civilização trazia a coleira, a obediência forçada, a morte do espírito selvagem. Em seu acampamento, Dutch era frequentemente visto lendo livros filosóficos e debatendo ideias. Apesar de sua brutalidade em combate, ele tinha um lado introspectivo, quase acadêmico, por assim dizer. Podemos dizer que suas ideias bebem diretamente do iluminismo, principalmente no que diz respeito à igualdade e liberdade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Tolerância cultural, que é um dos pilares do iluminismo. O Dutch confiava plenamente em personagens como, por exemplo, Charles Smith, que era indígena, e também no Javier Escuela, que nem americano era, o cara veio do México. Dutch também tinha uma rejeição total ao racismo, ele tratava Lene Summers e ele tratava... Dutch tinha também rejeição total ao racismo. Ele tratava Lene Summers e a Tilly Jackson como iguais, em um tempo onde isso era impensável. Visão libertária, que era outro pilar do iluminismo. Para Dutch, o que cada indivíduo faz da sua vida é problema apenas dele, desde que ele seja forte o bastante para sobreviver. E aqui a gente pode até, quem sabe, citar o Bill Williamson, que algumas teorias sugerem que ele seria homossexual. Não é nada confirmado pela Rockstar, mas alguns fãs aí que jogaram
né, o Red Dead Redemption 2 afirmam que alguns diálogos dão a entender que o Bill era no mínimo bissexual, né? E para Dutch isso aí não tinha problema, pois Bill era um cara forte, era um cara que conseguia sobreviver nessa sociedade utópica que o Dutch queria montar. Então assim, por essas atitudes fica claro que o Dutch não tinha uma mente racista, nem xenofóbica ou tradicionalista, como era comum na época em que ele vivia. Muita gente poderia chamar o Dutch de um anarquista, mas isso seria muito impreciso. Eu vou explicar direito. O Dutch, ele acreditava sim na liberdade individual extrema, mas ainda valorizava a liderança e hierarquia interna. Ele queria ser o líder de uma nova ordem baseada na força e no mérito, não no nascimento ou no cargo público. Por isso, é mais correto dizer que Dutch se aproxima de uma visão mais libertária radical. Vamos colocar assim. Defende que o Estado é ilegítimo, que a sociedade deve ser construída com base em acordos livres entre indivíduos, mas também que os fortes guiarão os fracos. Mas como todo idealista radical, o Dutch, começou a se corromper, né? Isso é normal. Como todo vilão, né? O Dutch, acima de tudo, era um vilão, a gente não pode esquecer disso nunca. Com o tempo, a sua luta pela liberdade virou pretexto para a violência, o egoísmo e o controle absoluto sobre os seus seguidores. Dutch passou a justificar tudo, roubo, assassinato, traição, em nome de um suposto bem maior, aquela visão de que os fins justificam os meios. Na prática, ele virou aquilo que ele sempre odiava, um tirano. A diferença é que, de um lado, o tirano na visão dele era o Estado, e ele acabou, querendo ou não, virando um Estado, né? Para aquelas pessoas que compunham a gangue, ele era o limitador. Assim como o Estado era o limitador para a vida que ele queria levar, ele virou um limitador para a livre escolha dos seus colegas de gangue. Então, assim, isso mostra uma lição muito importante, tá? Que mesmo as ideias mais nobres podem se corromper quando colocadas acima da empatia e da responsabilidade. O Dutch, ele começou como um sonhador, mas terminou como um ditador de seus próprios desejos. É importante deixar claro também que aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor sobre as visões políticas, tá bom? A gente não está falando que é bom, né? Eu não estou aqui dizendo para você que visão funciona, que não funciona. O que eu estou querendo falar com esse vídeo é que o Dutch tem sim traços de um libertarianismo radical, mas assim, eu vou bater de novo nessa tecla. O Dutch, ele é acima de tudo um vilão, e independente da ideologia política, um vilão vai sim extrair o pior do que aquela visão tem para oferecer. Tá? Um vilão, ele sempre vai ser um cara egoísta, vai ser sempre um cara mesquinho, vai ser sempre um cara que vai colocar o seu bem-estar e vamos colocar assim, as suas ambições acima de tudo, né? E alegando sempre que vai ser feito para um bem maior, ou seja, aquela velha história de os fins justificarem os meios, tá? Outra coisa que precisamos deixar bem claro aqui é que o Dutch, ele sofreu aquele acidente no bondinho lá, né? Que o pessoal fala que depois daquele acidente a sua mente começou a deteriorar. Ele começou a desenvolver uma demência, vamos colocar assim, o que deixou ele talvez mais radical. Mas eu concordo com o que muitos fãs falam nos fóruns de discussão de Red Dead Redemption. Eu acredito que aquele acidente, né, vamos colocar que essa teoria esteja correta, que ele realmente começou a desenvolver uma demência, ele começou a ficar mais louco, né, vamos colocar dessa maneira. Eu acho que aquilo só potencializou aquilo que ele sempre foi. Tá? O Dutch, ele sempre foi radical daquele jeito, ele sempre foi egoísta, sempre foi ambicioso. Mas depois daquele acidente isso apenas ficou mais intenso do que era antes. E vale também ressaltar que no final do Red Dead Redemption 1, né, que cronologicamente seria a sequência do Red Dead Redemption 2, o Dutch, no final da vida, ele aceita que a evolução, a sociedade moderna é uma evolução natural e que ele perdeu muito tempo tentando lutar contra essa evolução.
Ele entendeu que era como lutar contra uma força da natureza. É como você tentar parar um furacão com um sopro. É como você querer lutar contra um terremoto ou um vulcão em erupção. Não tem como. Isso é impossível. E no final ele tem aquela morte que todos vocês já conhecem aí, né? Se atirando de um penhasco e aceitando que realmente não tinha como ele lutar contra aquilo e que toda a sua luta foi em vão. Mas e aí, você concorda com essa análise sobre a visão política do Dutch van der Linde? Acha que ele era apenas um vilão ou era no fundo um idealista corrompido? Deixa aqui nos comentários, eu tô ansioso para trocar uma ideia com vocês. E não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder a nova série sobre os personagens de anime e já clica no vídeo que está aparecendo agora na tela, você vai curtir muito. Até a próxima, e lembre-se, um homem deve ser livre ou morrer tentando.